Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 18 de março de 2026, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 22º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é unção de administração e governo. O texto-chave vai estar em 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 28. Antes da gente começar, irmãs, que vocês, assim, respirem, de verdade, respirem aí. Inspira, expira e receba, assim, graça, entendimento, para que a gente comece a caminhar por áreas da nossa vida que precisa de administração, que precisa de governo. E a gente vai tentar aprender um pouquinho e fazer isso debaixo da unção do Espírito Santo. Eu quero que vocês imaginem também uma imagem. Eu tentei achar uma imagem, mas não achei. O máximo que eu achei parecido, eu vou colocar aqui. Eu quero que a gente pense na nossa cabeça, como está a nossa cabeça, né? Como está o nosso cérebro? Ele é um cérebro, sua cabeça é tranquila, é organizada, os pensamentos, eles fluem organizado, ou eles é aquele emaranhado. Então, eu queria que você imaginasse aquele emaranhado de linha. Sabe quando as linhas embolam tudo? Imagina aquele emaranhado de linha que embolou tudo, e aí nós vamos começar a desenrolar, tirar toda essa linha sem arrebentar nada, desenrolar tranquilamente para limpar, trazer clareza mental para que a gente exerça a administração e governo no fluir dessa unção que Deus já nos entregou, tá bom? Então, enquanto a gente vai ouvindo esse devocional, pensa sobre isso, como está seu cérebro. Lembra que eu disse que tem pessoas que têm o cérebro agitado, a mente está agitada, a mente não consegue parar, a mente não consegue focar, a mente não consegue tomar decisões, a mente ela fica confusa, isso atrapalha tudo e atrapalha até a pessoa descansar, porque quando ela vai deitar, descansar, tá aquela cobrança ali, aquele monte de pensamentos e ela deita, dorme, parece que nem dormiu. Então vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Hoje nós estamos no nosso 22º, ainda não é a metade do propósito, mas eu estou sentindo muito forte, assim, uma mudança, assim, é como se a gente, uma mudança forte para a segunda etapa desse propósito. E a gente não pode perder o fio da meada, a gente não pode perder o fio que está tecendo toda essa coxa, e, e nós vamos agora entrar nessas áreas aí, segundo o Senhor direcionar, né? Então, depois de tudo que a gente meditou, né, irmãs, tudo que a gente entendeu, o que que a gente é, o que que Deus nos entregou, né, Ele transforma a água em vinho, Ele nos deu água, que é a palavra, Ele nos deu vinho, azeite, incenso, nos deu o alabastro, tudo é Ele, tudo é por Ele, né? Então, depois que a gente já entendeu que a nossa unção, que Deus nos dá, tudo que Ele nos capacita, e a nossa unção é para usarmos, em primeiro lugar, com nós mesmos. Então, nós vamos trilhar o caminho para tentar aprender a usar essa unção, colocar ela em prática. Então, a primeira coisa é você entender que você é ungida, né? Não foi isso que Jesus disse lá em Isaías? O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas. Nós também tomamos posse dessa palavra. O Espírito do Senhor que nos ungiu, é o Espírito do Senhor que nos capacitou, que nos chamou. Nós somos lavadas, remidas no sangue de Jesus. Nós temos que tomar posse de tudo que Deus conquistou para nós. E vamos ler, voltar lá no início de tudo, a palavra da viúva, da multiplicação do azeite da viúva. Não vou ler todo, que a gente já conhece. Vou ler o versículo do capítulo 4, vou ler o versículo 7. Então, ela viveu aquele milagre de multiplicação do azeite com ela, os filhos dela na casa dela, e o profeta disse, ela volta lá e fala, fiz o que você mandou, presenciamos milagre, estamos com a casa cheia de azeite, e agora? Olha para você ver, olha para você ver. Ela precisou de direcionamento, porque mesmo estando com toda a bênção ali, ela não... O que eu vou fazer com todo o azeite agora? E agora? Né? Então, ela precisou desse direcionamento. Então, ela foi até ele, fez saber o que tinha acontecido, e ele disse, vai, vende o azeite.
paga a sua dívida. Tu e teus filhos vivem com o resto. E eu acrescento, vive bem. Então, ela teve que aprender. E ela teve que exercitar a boa administração. Agora era com ela. Agora era com ela. Agora ela ia tomar conta da vida dela. Olha só, irmãs, o sobrenatural existe, o sobrenatural acontece todos os dias na nossa vida. Todos os dias temos sobrenatural. Mas a nossa vida está na terra. E nós precisamos governar. Então, vamos ler aqui Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 28 fala assim. Quando Deus criou o homem, né? Também nós já sabemos disso. Fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre todo o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteja pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Criou homem e mulher, os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então aqui, na criação, Deus disse isso. Eles são a imagem e semelhança, e que eles dominem é governa, administra, porque Deus fez todo o jardim, entregou tudo na mão do homem, tá tudo lindo, tá aqui o milagre, agora é com vocês. E a gente precisa aprender isso. Nós falamos ali do milagre, né, da transformação da água da água em vinho. Aqueles mestres-salas ali, aquela pessoa que estava servindo, o que elas precisaram? Governo. Elas precisaram de administrar aquilo que Deus colocou na mão deles. E nós precisamos administrar aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Não só as coisas espirituais, porque a gente às vezes vai entrando nessa... nesse caminho, né? Só do espiritual, mas tudo que Deus nos entrega é para exercermos no natural. Em primeiro lugar, o natural, porque a sua autoridade no natural é que reflete também o espiritual. E também a sua autoridade que você conquista no espiritual vai refletir no natural. A nossa autoridade, ela não pode ficar só lá em cima, só no mundo espiritual, de expulsa demônio, e cura, e libertação, e várias coisas, sendo que a gente não exercita ela aqui embaixo. E é isso que está adoecendo muita gente, porque não estamos exercendo a nossa autoridade no natural. Então, esse devocional, eu venho aprendendo e praticando ele ao longo dessas últimas décadas, última década em especial, e como que nos faz livres quando a gente exerce autoridade, administração, como que nos prospera quando nós governamos sobre nossa vida. E quando Deus disse, governa sobre toda a terra, não é só fora de você, não é governar só fora, é a partir de você, porque nós somos terra, nós somos pó, não é isso? Nós somos pó, viemos da terra. O barro é pó, o barro é feito de terra. Então, nós precisamos dessa consciência, de governo, de administração. Quando ele disse, vai, vende o que tem, paga as suas dívidas e vive com o resto. E essas dívidas não é só, eu vou configurar ela aqui, que não é só dívida financeira, literalmente, mas aquilo que está perturbando a sua cabeça, aquilo que você já devia ter resolvido, aquilo que você
que a vida está te chamando de responsabilidade, você não tem dado os passos. Talvez por medo, talvez por procrastinação, talvez por costume, por prostração, a gente não sabe o que é, e até para saber o que é, a gente precisa da revelação do Espírito Santo, nós precisamos da lâmpada nossa estar acesa na nossa cabeça para trazer essa revelação. E eu queria, assim, que vocês fizessem também um outro exercício, que é o seguinte: escreva nesse dia, hoje, acabou de ouvir esse devocional, assim que tiver tempo, pega um caderno, pega um papel, escreve tudo que está pendente na sua vida. Irmãs, nós temos vivido, às vezes, tão sobrecarregada, cansadas, sem direção, sem ânimo na vida, sem graça, vivendo no automático, frustrada muitas vezes, achando que nada vai mudar porque nós não estamos administrando coisas pequenas. Então, escreve tudo que está pendente na sua vida. O que está pendente? O que você precisa resolver? Ontem mesmo eu fui resolver algo importante que eu preciso resolver, que era renovar meu passaporte, né? Gente, renovar passaporte é um trabalho, sabe? Aí no Brasil é mais fácil, você pega, vai lá na Polícia Federal e resolve. Aqui você tem que procurar o consulado é lá na outra cidade, é longe. Antigamente o consulado, você marcava um horário e ia lá, que também era trabalhoso, porque é 1 hora daqui da minha casa lá, mas é 1 hora assim, dirigindo longamente. Aí você tem que perder dia de trabalho, muitas vezes. Era assim, agora é online, que dá um trabalho até você entender tudo aquilo, preparar os documentos, digitalizar documento. Eu fiquei assim mais de 3 horas só no computador para resolver aquilo. Depois você tem que ir lá no correio, mandar, e aí depois de semanas eles vão te mandar de volta. Mas era algo que eu precisava fazer, né? E o que acontece? Então, ontem esse devocional já estava para ser feito, né? Mas ontem ele, sim, ele foi sendo gerado ainda mais pelo que eu estava vivendo. Então, escreve. O que você precisa fazer? O que está pendente? Principalmente a gente que mora fora do Brasil. A gente vai deixando tanta coisa pendente. Quando seu filho nasce aqui, você tem que ter os documentos daqui, você tem que ter os documentos do Brasil em ordem. Não vou entrar em parte jurídica, né? Mas tem tantas coisas que a gente tem que fazer que a gente deixa pendente. E quantas pessoas que não estão em dias com seus documentos, por exemplo, mulheres que casaram com americano, você tem que registrar seu casamento no consulado brasileiro, né? Os filhos que nascem aqui, a gente tem que ter todos os documentos porque eles têm que ter a nacionalidade brasileira. E quantas pessoas, eu conheço várias pessoas que não estão com esses documentos em ordem. Mas eu não vou precisar agora. Mas tudo isso, irmãs, tudo isso não é, eu não estou falando aqui para chamar a atenção de ninguém, eu estou falando de mim, estou falando do que Deus tem feito comigo. E eu falo para vocês, qual que é o objetivo da caminhada de oração? Sermos livres para desfrutar, degustar o caminho. Qual que é o objetivo que eu quis trazer a caminhada de oração? Essa virada dos 50 anos é fazer um reset, começar de novo, trabalhar para um futuro. Agora é focar no futuro. O que passou, é deixar para trás, é avançar. Então, esse não é esse o objetivo? É uma clareza, é você caminhar com mais objetivo, porque estou entrando a segunda metade da vida, o segundo ato da vida, e não tem mais tempo. Dali para frente é rumo, né? É rumo à eternidade, não tem outro caminho. Então, precisamos estar leves para desfrutar, para degustar. Ninguém vai sentar para desfrutar e degustar com a cabeça cheia, com a vida pendente. Quantas vezes nós vamos deixar de desfrutar, de degustar, de receber as bênçãos porque não estamos preparados? Não foi isso que nós falamos? Prepara os vasos. Se ela não tivesse preparado os vasos, não ia ter milagre. Prepara os vasos, troca o odre, não foi isso que nós falamos? Não tem como Deus derramar vinho novo
em odre velhos. Não tem como Deus derramar uma prosperidade na sua casa com um método de administração velho, ou nem tem método, ou a vida inteira foi de qualquer jeito. Não tem como, irmãs. Então, esse devocional é para despertar a gente. Meu Deus, eu preciso de algo novo, eu quero uma nova unção. Então, existe uma unção de administração. Vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 27, que fala assim, olha só, vamos falar sobre a unção um pouquinho, né? Quanto a vós, outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, a unção... peraí, vamos ler mais esse 28 aqui. Filhinhos, agora, pois, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhando na sua vinda. Olha só, aqui está falando que nós recebemos uma unção verdadeira, que recebemos do Senhor, e que a unção de Deus nos ensina todas as coisas. Essa parte aqui, que não necessitamos que alguém nos ensine, não é isso aqui, não vamos levar ferro e fogo, que a gente não precisa de ninguém. Não é isso aqui, não. Isso aqui ele está dizendo o seguinte: se você exercitar a sua unção, mesmo que você não tenha quem te ensine no momento, sabe? Igual aquele homem, quando o homem do tanque de Betesda, quando Jesus chega para ele e fala, você quer ser curado? E ele começa a arrumar um monte de desculpa. Ah, mas eu não tenho ninguém que me coloca na água. Ah, mas eu não tenho... E às vezes a gente faz isso, né? Ah, eu tenho dívidas porque eu não tenho ninguém que me ensina. Eu nunca fiz um curso, eu nunca estudei. Ah, mas eu não sei lidar muito com tal coisa porque eu não sei. A gente inventa um monte de desculpa. E aqui tá a chave aqui, olha, a unção. Se você exercitar, se você permanecer em mim, se você buscar em mim, ela te ensina todas as coisas. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. A gente não precisa nem ter conhecimento profundo, teológico. Se você tiver fé, você estiver caminhando nele, permanecendo nele, ele te ensina todas as coisas. Por exemplo, às vezes você está fazendo algo que você, de repente, você não sabe o que fazer ali, né? Você está fazendo algo, sei lá, vamos consertando alguma coisa, por exemplo, e você não sabe como terminar aquilo que fazer, não tem como ninguém te ajudar, e de repente o Espírito Santo pode te dar um clique, olha, porque você não aperta esse parafuso aqui que vai dar certo. E de repente você aperta e fala, não é que deu mesmo? Então o Espírito Santo, né, é ele que nos dá inteligência, o cérebro é dominado por ele. O espírito do homem é que lidera todo o homem. Nós precisamos estar mais em contato com o Espírito de Deus. Nós precisamos estar mais em contato, ligado com o nosso espírito, ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então eu quero, irmãs, que a gente escreva tudo que está pendente. Ah, eu preciso resolver tal coisa, eu preciso resolver tal documento, eu preciso dar baixa numa firma que já fechou, eu preciso começar a negociar aquela dívida que me tira a paz. O que rouba a nossa autoridade? O que rouba a nossa autoridade? Coisa mal resolvida. Coisa mal resolvida, picuinha que for, até mesmo na nossa casa, rouba a nossa autoridade. Talvez não está roubando a nossa autoridade literalmente, mas ela está roubando a nossa paz, o nosso sono, a nossa saúde mental, as suas bênçãos. Né? Vamos colocar a questão do passaporte, por exemplo. E se pinta uma viagem para mim? E se Deus me manda para algum lugar? Ou se alguém me abençoa com a viagem? Ou se Deus me abençoa com a viagem? Ou se meu marido quer fazer uma surpresa de uma viagem? E você não está com as coisas resolvidas. O que vai acontecer? Perdeu sua bênção. Escreve tudo que você começou e parou. Quantas pessoas têm o hábito de começar as coisas e parar? Aquele livro que você começou e parou, aquele curso online, hoje em dia está todo mundo fazendo curso online de tudo quanto é jeito, né? E você pode comprar o curso, ele fica 1 ano, e aí às vezes o curso até já perdeu, você não fez. Começa por aí. Começa pelo que você está vendo.
É isso aí que vai desenrolar aquela linha, aquele bolo que está na sua cabeça. Aquilo que você começou e não fez, isso aí serve para mim também. Eu comecei uma blusa de crochê para minha filha, acho que foi ano passado, nem lembro. E eu preciso terminar. E agora, né, eu escrevendo aqui esse devocional, eu falei, vou terminar essa blusa até, talvez não, se possível, junto com a caminhada, tá? Eu conto para você se eu terminei. Coisas que você deseja, que você quer fazer, lugares que você deseja ir, lugares que você deseja conhecer, coisas simples, por mais simples que seja. Escreva, irmãs, escrever é um dos melhores exercícios, melhores hábitos para você já começar a desembolar esse bolo que está na mente. Escrever é tudo de bom. Todos esses devocionais que saíram aqui, irmãs, tudo isso é coisa que eu já venho escrevendo durante os 3 anos. Pintou uma ideia? Escrevo. Pintou um tema? Escrevo. Pintou uma frase que veio no meu coração? Escreve. Eu lembro quando eu comecei a receber palavras proféticas que eu iria pregar um dia, tal, né? Parecia algo tão longe. E uma irmã, que é uma senhora que me discipulava, me ensinou muito, ela já até partiu, ela falava assim, eu falava, eu não sei como fazer, como que eu vou fazer? E ela me entregou uma profecia maravilhosa que eu vou compartilhar aqui com vocês. Não gosto de compartilhar coisas preciosas do Senhor, mas eu vou compartilhar. Ela falou assim, Deus manda te falar para você escrever as ministrações, porque vai chegar dias que você não vai ter tempo nem de fazer elas, porque vai ter que pregar um atrás do outro. Olha essa palavra, irmã, isso aí eu recebi lá em 2000, tá? Lá em 2000, a 2002, sei lá, 20 anos já, né? Peraí, mais de 20 anos. E eu falava, gente, mas onde é que eu vou pregar tanto? Que é isso, né? Que doideira isso. E aí ela era uma mulher que a gente conversava, assim, uma senhora, a gente era amiga já, né? E ela relembrava as palavras. E ela falava, olha, tá preparando aquilo que Deus falou? Não era só um profeta que te entregou uma palavra, foi embora, nunca mais te falou. Ela ficava ali cozinhando e te fazendo você, fazendo você curtir aquela palavra no óleo. Ela ficava ali, ó. E aí um dia ela falou, naquela época a gente não tinha celular, não tinha toda essa tecnologia. Ela falou, compra um gravadorzinho, filha, existe um gravador, compre. E eu fui pedir meu marido de presente um dia, no aniversário, ele me deu, não cheguei a usar. Porque eu falava, às vezes eu esqueço de escrever, ela compra o gravador e fala, e eu não cheguei. Mas aí eu falei, eu tenho que tomar posse, eu vou começar a escrever. E é isso, se você não valorizar o que Deus está te entregando, não vai multiplicar, não vai fluir. Não adianta pensar que vai. Então um dia vai acontecer, né? Deus falou para mim que eu vou fazer uma viagem internacional, e aí você está lá sentado esperando. Você não tem passaporte, você não começou a juntar dinheiro, você não pensou qual país que é que você vai, você não faz nada, só fica lá esperando, porque Deus vai fazer, Deus vai fazer. Enquanto isso, a vida aqui em frente está uma bagunça, né? Eu não arrumo meu guarda-roupa, eu não cuido da minha saúde, não faço nada, né? Eu não cuido de mim. Não tem como, não tem como. Não tem como ele derramar vinho novo em odre velho. Não tem como. Então, isso aqui eu tô contando só para vocês terem uma ideia. Todos esses devocionais tá vindo coisas que eu tô escrevendo desde esses últimos 3 anos que eu fiquei parada. Coisas que Deus está me ensinando. Você tem que escrever o que Deus está te ensinando. Não é escrever palavra para pregar para os outros. Vou escrever um tema porque eu vou pregar um dia. Não, você tem que pregar a sua vida. A sua vida tem que ser uma pregação. Então, escreva. Escreva lugares que você quer ir. Às vezes, as pessoas estão sobrecarregadas, entristecidas, né? Poxa, não acontece nada na minha vida. Nossa, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Ainda mais agora com a rede social, né, irmãos? Parece que todo mundo tem uma vida maravilhosa, que viajam muito, que fazem tudo, que comem no melhor restaurante, e tudo bem, glória a Deus por isso, mas isso pode trazer e traz peso, especialmente na vida de quando a gente não está ainda fortalecida, tendo uma boa identidade, tendo uma boa autoestima. O que você tem que fazer? Escreva o que você quer fazer, escreva lugares que você deseja ir, comece pelo aquilo que está na sua frente. Comece pelo aquilo que Deus quer que você faça. Por exemplo, a gente tem muito isso de que
é a coisa grande que traz alegria, é a coisa grande que a gente tem que viver. A gente vê aí outros países, né? Tantos lugares lindos, castelos, lugares antigos, tal. Esse último ano que eu fui no Brasil, desde que eu comecei a escrever as coisas, porque antes eu ia no Brasil de férias e eu não botava, como que eu vou dizer? Eu não botava, eu não administrava, não governava, não colocava visão no que eu queria fazer. Eu tô indo, preciso estar lá, claro que tinha algumas coisinhas que era necessária, mas no geral eu deixava a vida me levar, né? Vamos fazer o que tem que fazer no dia, o que rolar e tal. Só que eu voltava meio frustrada, porque às vezes eu não fazia o que eu tinha que fazer, eu ficava muito cansada, aquele cansaço que eu falei para vocês, espiritual, porque quando você muda de ambiente, se você não souber distinguir, isso aí é outra coisa, né? Muitas coisas assim espiritualmente, você cansa muito, você interagir com as pessoas também cansa. E eu não tinha esse governo, esse domínio de recarregar essa energia. Então, às vezes, eu voltava meio frustrada. A ponto de, olha só, por 2 vezes eu fui ao Brasil quando a Rebeca, uma antes da Rebeca nascer, uma depois quando a Rebeca nasceu, que ela tinha 1 aninho. Por 2 vezes eu tive o privilégio, mas naquela época eu não entendi que era um privilégio, que eu fui ao Brasil e eu fiquei 3 meses, tá? Nós fomos em dezembro, voltamos em março. Isso aqui é bênção sem limite. Quem mora aqui sabe que isso é uma bênção. Eu tava tão, eu ainda tava, eu era muito nova ainda, né? Eu tava tão ainda, não tinha essa visão toda aqui e não conseguia organizar tudo isso. Até talvez tinha unção, mas não sabia organizar, que eu cheguei a pedir Deus no última vez que eu fui, falei assim, eu não quero mais isso, Senhor, não me deixa viver isso mais, eu não quero ficar aqui 3 meses, tá? Por quê? Porque eu não tinha entendido que eu tenho que governar, até nas férias você tem que governar. Eu estou indo de férias, vai ser tal dia, vai ficar tal dia, eu vou fazer o quê, em qual dia, quem que eu quero ver, quem que eu vou priorizar, tudo isso tem que ser governado. Depois que eu comecei a fazer isso, irmãs, comecei a escrever, tô indo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, até os passeios, o que que eu quero ver, o que que eu não quero ver. Claro que vai ter coisa que você não vai conseguir, talvez, mas pelo menos o plano tá ali. O plano tá ali. Então, depois que eu comecei a fazer isso, irmãs, meu Deus do céu, tenho tido assim as melhores férias da minha vida por causa do governo e da administração. Então, da última vez que eu estive ao Brasil, eu coloquei alguns lugares que eu queria ver. Eu já tenho colocado assim que eu preciso mostrar a Rebeca, né? Eu quero mostrar a Rebeca algumas coisas. E eu quero que ela conheça o Brasil. Aliás, tem várias cidadezinhas pequenininhas que eu não tive oportunidade de ir ainda, porque da última vez que eu fui estava chovendo muito, mas tem algumas cidades pequenininhas históricas que ela gosta muito de coisas antigas, e eu quero que ela conheça, e eu também não conheço. Então tem hora que você não está, você dentro do seu território, você não está vivendo, você não está desfrutando, você não está vendo e você está sonhando lá fora. Quando eu for para tal lugar, ai, vai ser maravilhoso. Nossa, olha como fulana mora naquele outro país, que lindo. E aí a gente fica ali, achando que a gente não está vivendo nada de bom. E aí, um dos lugares que eu fui, que eu quis conhecer, chama Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Lindo. Vou ver se eu deixo aqui para vocês verem. Gente, coisa linda. Eu falei, gente, onde é que eu estava? Que planeta estava eu, que nasci, cresci e nunca tinha, e vivia no centro de Belo Horizonte e nunca tinha ido ao Palácio da Liberdade. Um lugar lindo, de graça, com uma história riquíssima. E não é só eu, não, porque quando eu resolvi perguntar às pessoas que eu convivo, também nunca tinham ido. Né? As pessoas que eu convivo, que eu conversei ali. E eu falei, gente, como que a gente é topeira? Como que a gente é topeira? Como que a gente não toma posse dos territórios? Como que a gente não avança? Como que a gente não pisa em lugares e depois a gente quer viver coisas grandes lá fora, né? E eu tenho visto assim também que se você não aprender isso, se você não exercitar a assunção, você pode estar no maior palácio que você não vai conseguir nem enxergar o que você tinha ali para desfrutar. Vamos falar aqui um pouquinho, aliás, antes de falar, então escreva. O que você tem vontade? O que você tem vontade de ter? Eu tenho vontade de ter um jogo de xícara. Irmãs, essas coisinhas que eu falo, vou falar de novo, pode parecer que é bobeira. Nossa, mas o que tem a ver isso com aprender a palavra? Isso é tão importante que vocês não fazem ideia.
Vocês não fazem ideia. Quem pensa isso, que isso não é importante, né? Talvez pode ouvir e falar, ih, nem quero ouvir mais devocional. Mulher falando besteirada, bobeirada, coisa que não tem nada a ver. Você ainda não despertou ainda, você não entendeu. Você não entendeu o poder e a unção que é. Então escreva o que você quer, escreva o que você deseja. Eu lembro que o meu primeiro jogo eu falei isso na caminhada de oração, aliás, eu ganhei na caminhada de oração, primeira caminhada de oração, eu desejei, né, eu falei, Senhor, eu quero um jogo de prato, assim, bem lindo, eu quero uma coisa, assim, daquelas coisas bem linda mesmo, assim, de antiga, floral. Aí comecei a olhar para comprar e olho, não encontro e tal, tal, tal. Até que uma amiga minha, tá aqui na caminhada de oração, me mandou umas fotos, falou, Rosa, eu ganhei uns pratos, não é meu estilo, eu não gosto, vou te mandar, se você quiser, se achar, né, sobre alguém que queira. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, isso aqui é tudo que eu quero, filha, tem 2 anos que eu tô orando sobre isso, os pratos lindíssimos, floral, com umas bordas assim, parece que tem uma coroa, é como se fosse uma coroa de espinho com flores, que eu uso em todas as Páscoas, praticamente eu uso esse prato por causa que ela parece uma coroa de espinho linda. Então, irmãs, Deus ele faz coisas grandes, ele faz coisas grandes no meio das pequenas, ele quer te surpreender. Ele quer te surpreender, mas você precisa exercitar a sua unção, a unção de administração, a unção de governo. Hoje eu só estou dando a palhinha para depois nós entrar nas áreas que a gente precisa governar. Mas você precisa entender primeiro isso. Governo. Você viu que a gente estava falando sobre a perimenopausa, tudo que a mulher passa e tal. Como a gente precisa ter governo no nosso corpo, no nosso sono. Esses dias, essa semana começou comigo tendo que pegar firme no meu sono. Já falei com vocês que a luta, né, é grande, quando a Rebeca tá de férias, aí eu desço ladeira abaixo, né? E esses dias eu falei, eu tenho que dar um jeito. Tem que dar um jeito, tem que dormir mais cedo. A gente tem que preservar a nossa unção e tem que saber usar ela para nós mesmos. E quanto mais você usa, mais ela multiplica. Mais Deus traz coisas novas e bênçãos para você administrar. Vamos lá. A mulher de Provérbios, não vou ler tudo, eu só quero falar que a mulher de Provérbios, quando fala aqui, ó, vamos no versículo 18. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. A lâmpada dela não se apaga. Essa lâmpada, nós precisamos acender a lâmpada na nossa mente para a gente desenrolar esse emaranhado e governar tudo no lar. Ela administrava tudo. Ela com a lâmpada acesa, essa mulher tinha uma unção de governo. Essa mulher tinha uma unção de administração, porque ela governava tudo. Eu não vou destrinchar aqui, mas ela administrava tudo, toda a área. Ela administrava o relacionamento dela com o marido, ela administrava a vida dela pessoal, a casa dela, os filhos, os mantimentos, que chega a dar até canseira quando a gente começa a ler, né, a história dela. Mas depois a gente vai tentar destrinchar isso aqui. Ela administrava tudo. E, irmãs, nós fomos feitas para isso. Fica tranquila, fica tranquila. Ai, mas será que vai dar conta? Dá conta. A gente sem unção, a trancos e barrancos, com o cérebro tudo embananado, a gente dá conta, não dá conta? Escalpelada, mas dá conta, né? Agora você imagina com a unção. Com unção fica tudo direcionado, tudo focado, tudo organizadinho, tudo dando seu fruto de mês a mês, como lemos ontem, né? Da árvore plantada junto ao ribeiro. Então, essa mulher de Provérbios, ela tinha essa unção. E nós também podemos ter, porque a palavra do Senhor nos respalda. Ela é só um exemplo de como nós podemos ser também. Então, chegou a hora de você tomar posse dessa unção que está sobre a sua vida. E essa mulher de Provérbios, ela estava atenta a tudo. Tem uma parte que está falando aqui, que eu não sei qual é o versículo, mas está falando aqui. Ah, tá aqui, ó. Versículo 27. Ela atende ao bom andamento da sua casa. Ela está atenta a tudo. Será que nós estamos atentos a tudo? Eu fiz um desafiozinho comigo esses dias, que eu falei assim, vou usar tudo que está na minha despensa.
Porque às vezes eu compro umas coisinhas diferentes, tipo uns macarrão diferente, macarrão de lentilha, umas coisinhas que eu quero experimentar diferente, mas eu compro e deixo ali, porque você fala, ai meu Deus, aquela coisa de experimentar coisa nova, né, irmãs? Ai, será que vai ser bom isso? Ah, deixa, então outra hora eu faço isso. E dessa vez agora, esse mês, eu falei, quando eu comecei a caminhada, eu falei, eu quero usar tudo que tá aqui. Inventa a receita, se vira, usa, mas isso aqui não pode ficar mais aqui. Então, são desafiozinhos que eu faço comigo mesma para eu governar. Eu preciso governar. Porque às vezes você está gastando dinheiro, comprando muita coisa lá fora, sendo que você está cheio de coisa aqui dentro. Também a mesma coisa faço com os meus cremes, com os meus potes. Vou tentar não comprar nada até acabar isso aqui. Tem coisa que às vezes a gente tem, principalmente aqui, que a gente pode ter um monte de coisinha, né? Apesar que no Brasil também, né? As meninas viciam em comprar bastante coisa. Às vezes está ali um monte de coisa, a gente não usou. Domina, governa, fala aqui não, aqui quem manda sou eu, né? O meu dinheiro, ele não é capim não para sair sendo jogado a qualquer hora, qualquer coisa, tudo que vê compra, sem usar. Talvez você tenha um kit lá de coisa para pele e nunca usou. A pele está aí envelhecendo, está aí precisando ser nutrida, está precisando ser cuidada e a gente não usa. Ou às vezes tem um kit de maquiagem, ou às vezes tem uma roupa nova. Irmãs, vamos administrar tudo isso? Essa segunda temporada agora, eu sinceramente não sei o que, é que Deus vai fazer. Porque quando eu falo que os devocional já está. É o que uma coisa que eu escrevi, ele não está totalmente escrito. Eu não sei. Eu não sei qual é o devocional de amanhã. Eu acabo isso aqui, irmãs, e falo, Senhor, como é que vai ser amanhã? O que é que isso quer que fala? Como que é? Às vezes vem coisas completamente novas, né? E é isso. Então, essa mulher, ela tinha os olhos atento à sua despensa, atento ao seu quarto, atento à sua sala. Ela estava atenta ao marido, aos filhos, né? E todo homem ou mulher da Bíblia que fez grandes coisas, Deus os capacitou, Deus os ungiu. Eles precisaram tomar posse da unção, uma unção de transformação, uma unção de governo. Todo homem e mulher. Esther precisou fazer isso. Não importa de onde a gente veio, irmã. Se Deus colocar a gente no alto, a gente já tem que estar com essa linha da unção fluindo, senão a gente não vai conseguir fazer o que foi chamado. Nós temos que ter essa unção de governar sobre a terra, e governar sobre a terra é governar sobre as nossas próprias vidas. Eu não vou ler o texto que está, acho que é João, deixa eu só deixar aqui, peraí. João capítulo 2, versículos 6 e 9, quando Jesus disse, trazei aquelas 6 talhas de água, que eram os vasos enormes, que eu falei que podia caber até 200 litros de água, né? 6 talhas enormes de pedra, traga até aqui, encham de água, traga até aqui, e Jesus transformou a água em vinho, e eu quero fazer um paralelo, essas 6 talhas de pedras, 6 é o número do homem. Então eu vou colocar aqui que essas 6 talhas, esses 6 vasos, representa o homem. E eu quero fazer um paralelo de que essas 6 talhas representam 6 áreas da nossa vida, aonde está sendo cheia da palavra, aonde Deus vai transformar a água em vinho, e esse vinho vai ser melhor do que antes. Lembra que eu disse aqui, ó, usando o meu próprio exemplo, que eu já tive férias no Brasil até de 3 meses, né? E hoje o vinho que eu bebo é muito melhor do que aquela época. Porque aquele vinho lá era meu próprio, né? Por que o vinho foi melhor? Porque é o vinho que Deus deu, é o vinho que Deus multiplicou. E qual que é o vinho que o noivo serviu antes? Um vinho dele mesmo, né? Que ele comprou um vinho natural. Então quando eu deixava na minha força ali, fazia de qualquer jeito, sem governo, deixava as emoções me dominar, as influências do ambiente, o cansaço, sei lá o que era, não vivia o que eu vivo hoje com domínio, com governo. Então, governe, né? Governe, queira governar. Então, eu quero falar que, eu vou deixar aqui o nome, não sei quando nós vamos entrar nesses devocionais, mas eu já determinei que essas 6 talhas sejam 6 áreas da nossa vida. Primeira
sua vida e a sua saúde. Segundo, a sua vida espiritual. Terceiro, o seu matrimônio. Quarto, seus filhos. Quinto, o seu emocional. Sexto, as suas finanças. Nós vamos tentar, não sei como eu vou dizer, quando eu digo eu não sei como, quando é que eu não quero fazer compromisso de que vai ser amanhã nós vamos estar falando exatamente isso, porque como eu disse, eu não sei, se Deus falar que sim, colocar no meu coração, eu falo, se não, mas isso aqui vai estar, nós vamos tentar falar e trazer algo para que a gente desperte em trazer governo e administração. E quando eu falo de governo, de administração, tudo fica mais leve, tá? Tudo fica mais leve. A unção que ele te entrega, a unção ele te entrega. Administrar é a sua parte. O milagre de transformar a água em vinho é dele, mas a responsabilidade de administrar esse vinho novo é sua. E é para você usar primeiro com você. Né? Sabe aquele famoso ditado, casa de ferreiro, espeta de pau? Né? Às vezes o cara é um ótimo pedreiro e a casa dele está caindo nos pedaços. Às vezes a mulher é uma ótima faxineira e a casa dela está caindo nos pedaços, né? Assim, às vezes, é na nossa vida, porque a gente não está exercendo domínio. E eu desejo, irmãs, do fundo do meu coração, que nesses dias, a partir de hoje, Deus nos desperte a uma unção de administração e governo. Chegou a hora da gente governar sobre todas as coisas. Mas para isso, começa a escrever. Começa a colocar em ordem. O que você quer fazer? O que você sente? O que você está sendo cobrada a fazer? Vai limpando a sua mente, vai tirando, vai dando lugar, cada pensamento tem seu lugar, não mistura todas as coisas. Às vezes a pessoa está ali, quer ver? Vamos supor que ela precisa fazer um documento que ela não fez, vamos supor histórico escolar. Quem tem o histórico escolar, o seu histórico escolar? Você já pegou o seu histórico escolar? Eu trouxe o meu para os Estados Unidos. Olha, estava tão ruim na unção de governo, e antes de vir isso há 24 anos atrás, eu vou levar, né? Mas você tem seu histórico escolar? Você tem seus diploma? Você tem o diploma dos cursos que você fez? Ah, mas para que isso? Porque é seu. Se você não tomar posse das coisas que é sua terrenamente, como é que você vai tomar posse das coisas que é sua espiritualmente? Então vamos supor que você está precisando fazer uma coisa simples e aí sua cabeça confunde tudo. Você precisa levantar, fazer aquilo, mas aí você lembra de uma ofensa e começa a sofrer por causa daquela ofensa. Aí o marido saiu, gritou com você, aí aquilo ficou na sua mente, aí você já está planejando, também não vou fazer o almoço, também não vou fazer a janta, também não vou dormir com esse homem hoje. Aí você está embananando a sua mente toda, e Deus falando assim, filhinha, o governo, o que é que você tinha que fazer mesmo? Sabe assim, irmãs, é mais ou menos isso. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Bom, que Deus fale com você, que Deus nos dê um bom dia com a graça de Jesus. Vou deixar uma canção suave, uma canção que eu aprendi essa semana, que alguém me mandou, achei linda, que as meninas colaboram comigo nessa caminhada, né, irmãs? Elas colaboram com as fotos, elas colaboram com música, aquilo que eu sinto que realmente tem a ver com a caminhada, eu acabo compartilhando. Mas eu vou deixar essa canção assim, só para a gente ouvir uma canção, para acalmar um pouco a nossa mente. Respira. Toda vez que você for orar, respira. Começa a falar, Pai, o que está nessa mente minha? O que eu preciso desenrolar? Vamos fazer umas orações do silêncio nesses próximos 28 dias? Fica caladinho assim, não começa blá, 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 preciso. Respira e começa a orar o que eu preciso colocar em ordem. O que essa mente está agitada. E diga para ela, aquieta-te, alma. Aquieta e sabeis que o Senhor é Deus. E fala, eu tenho unção de governo, eu vou fazer isso. Eu preciso fazer, eu vou fazer. E você vai ver como você vai andar em leveza, em autoridade, em satisfação. Porque, olha, eu peguei um gosto de resolver problema, peguei um gosto de resolver pepino,
que o negócio tá é bom, viu? Você vai numa vibe, minha filha, que você deixa. Aí você começa a querer resolver até. Aí você começa a querer ajudar a resolver até problemas dos outros. Mas primeiro a gente. Não vamos, não vamos ter esse ditado na nossa casa, casa de ferreiro, espeto de pau. Não, na nossa casa, não. E eu não estou falando também, irmãs, que a gente tem que ter tudo perfeito, né? Eu não sou essa perfeccionista. Tem que ter tudo perfeito, impecável. Se você conseguir, sem se matar, né? Se faz parte do seu governo, se você já tem todas as outras coisas governadas, que maravilha! Porque nem sempre sinônimo de muita ordem, muita coisa, também quer dizer que a pessoa está bem. Eu conheci uma pessoa tadinha, extremamente, uma pessoa americana, extremamente perturbadinha da alma, sabe? Ansiosa, com medo, insegura, chega a ser até tremer, assim, só de insegurança, bem precisando mesmo de libertação, de cura. Mas ela é organizadinha, menina, impecável. Então, eu não sou muito dessa linha de pensamento de que, ai, quem tem tudo impecável tem tudo organizado na sua mente. Não sei, que eu conheço algumas que não são assim. Não é para mim, isso não traduz 100%. É lógico, e também não estou dizendo que quem tem tudo bagunçado está organizado sua mente. Com certeza não. Só estou dizendo que não é para a gente entrar em neura. Claro que você vai aperfeiçoando e você vai ficando melhor. Mas não é você entrar em neura. Então tem que ter tudo excelente. Ué, o objetivo é chegar lá. Mas primeiro de dentro para fora. Que não é só para fora que resolve o dentro. É isso que eu quero dizer, entendeu, irmãs? Não é só, eu vou fazer aqui fora, deixar tudo impecável, que aqui dentro vai. Pode até te ajudar, mas a verdade é de dentro para fora. A luz, ela é de dentro para fora. Então tá bom, fiquem com Deus e vamos meditar nisso. Um beijo.